O que nunca te contaram sobre um narcisista? Na maioria das vezes as pessoas não sabem definir o narcisista, como ele age, né? Mas ele sempre deixa rastros por onde ele passa. Então, os narcisistas, eles têm uma característica que parece que saiu de configuração de fábrica. Todos agem da mesma maneira, tá? Indiferente de cultura para cultura, eles têm alguns traços que são tipicamente deles, tá? É uma anomalia que tem até no cérebro, né? A pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista. O interessante é que as pessoas, na maioria das vezes, não aceitam críticas por causa da natureza do orgulho, porque todos nós, na verdade, somos narcisistas, porque é uma espécie de autopreservação, valorizar a autoestima. Mas o interessante de uma pessoa, vamos dizer, que é tipicamente saudável, de uma pessoa que é totalmente narcisista, há alguns traços que são totalmente gritantes, né? Do qual eu quero falar sobre esses traços para vocês. A primeira é que as pessoas, né, que são narcisistas, elas não aceitam nenhum tipo de críticas. Por quê? Porque elas acreditam que são seres imutáveis, que não muda. Ela tem uma sensação de permanência, né? Ela não aceita a imutabilidade da vida, a impermanência, a vacuidade. Ela não aceita a transformação, né, dos fenômenos que ocorrem na natureza. Ela, pela sua vontade, ela tenta impor sobre a realidade para que ela permaneça. Ou seja, ela não vê as incongruências que tem entre os afetos, a incongruência, na verdade, que tem entre as relações, tá? Então, elas têm uma necessidade de permanência muito grande. Por isso que, muitas vezes, elas querem, na verdade, que os outros se adaptem a ela, e não ela, né, se adaptar aos outros. Ela tem aquela síndrome, né, de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim e eu vou morrer assim. Então ele sempre tende a ser o quê? Totalmente perfeccionista, né? Então eles têm um conceito de vaidade muito grande, né? Interessante que, por exemplo, por essa vaidade, ele tem um medo muito grande, na verdade, a críticas, né? Então ele tem medo de um excesso de crítica. Ou seja, elas são repletas, na verdade, de razões e certezas. Se verificarmos na vida, nada tem certeza. A única coisa que é certa, na verdade, é a morte. Mas muitas vezes também as pessoas que têm o transtorno de personalidade narcisistas, ela é sempre cheia de razão, sempre quer dar a última palavra. Ela sempre quer ser, na verdade, por exemplo, a pedra angular. E o que seria essa pedra angular? Ela quer ser a base de tudo. Então, as pessoas que, na verdade, sempre colocam o eu, né, na frente de qualquer assunto, né? Eu faço, eu fiz, eu conquistei, né? E eu construí. Na verdade, uma pessoa, quando fala muito sobre o eu, a pessoa pode ter um narcisismo muito grande ou um transtorno de personalidade narcisista. Mas quem vai poder diagnosticar isso é somente, por exemplo, profissional, psicanalista ou psicólogo adequado. O que eu estou fazendo aqui, na verdade, é enumerando para vocês alguns traços, né? E antes de continuar, na verdade, pelo que eu estou expondo, eu peço para que vocês, né, caso estejam gostando do nosso conteúdo, se inscrevam no nosso canal, aperte o botão das notificações e dê um joinha para que possa ajudar o pequeno trabalho. Não há nenhum problema. Você vai durar apenas 2 a 3 segundos para poder se inscrever e dar um like. E com isso, nosso canal vai se tornando muito mais relevante, né, para as pessoas que mais precisam sobre esse tema. E eu quero dar continuidade, na verdade, né? Interessante que dentro desse aspecto que eu falei para vocês, tá? Que os narcisistas são cheios de razões e certezas. Isso significa o quê? Por exemplo, a razão para ele não é uma questão de pensar, né? Uma razoabilidade, um pensamento crítico. Muitas vezes as pessoas não falam o que pensam, mas sim falam aquilo que sente. E por dar vazão por aquilo que sente, essas pessoas são passivas.
são guiadas pelas emoções. Não significa que todas as pessoas que são guiadas pelas emoções são narcísicas, mas o narcisista é totalmente guiado, né, pela emoção, né, pela sensação, na verdade, porque eles sempre falam aquilo que flui dentro dele constantemente, tá? Então, por exemplo, são sentimentos contraditórios, são respostas contraditórias, as pessoas que não sabem muito bem aquilo que quer ou aquilo que pretende impor para o outro. Por quê? O que ele fala é aquilo que ele sente, e o que ele sente é totalmente preponderante sobre o outro. Mas se a pessoa fala aquilo que sente, na verdade, essa pessoa é totalmente passível que as suas emoções. E você, por exemplo, pode até questionar: puxa, mas eu falo tudo que vem na minha cabeça, será que eu sou narcisista? Não. Por exemplo, você tem o direito de pensar tudo aquilo que lhe vem na cabeça, mas você também não tem o direito de falar sobre tudo aquilo que vem na sua cabeça, porque você está se desvinculando da sua responsabilidade que você tem sobre o outro. Você muitas vezes pode feri-lo, né? Então o narcisista não tem esse filtro. Ele fala aquilo que vem, é totalmente grosso, seco, ríspido. Uma pessoa que tem uma razoabilidade mediana, o que ela vai pensar antes, né, de falar? Que ela pode ferir o outro também, de acordo com aquilo que ela pensa. Não adianta uma pessoa falar: nossa, eu só falo a verdade, né? Eu só penso aquilo que é íntegro e justo. Na verdade, quando uma pessoa tem essa capacidade de colocar sempre o eu na frente de tudo, desconfie dessas pessoas. O interessante também é que as pessoas que são, né, narcisistas, que têm transtorno de personalidade narcisista, elas são totalmente melindrosas, né? Ou seja, ela sente ameaça em tudo, na verdade. Temos que verificar que existem várias espécies de narcisismos dentro do narcisismo. Então é por isso que o narcisista, na maioria das vezes, é uma pessoa totalmente neurótica, né? Ela acredita que todo mundo somente existe para atacá-la. Então ela se sente, na verdade, que todo mundo conspira contra ela, que querem a destruí-la. Uma pessoa que tem essa característica, ela pode ter uma espécie de narcisismo negativo, na verdade, ou narcisismo oculto, porque ela sente o quê? Que o mundo inteiro conspira contra ela, porque ela é a única verdadeira, é a única que diz a verdade, é a única, sabe, que se importa com o outro. Então é mister ficar cauteloso com esse tipo de pessoa, tá, que se acha praticamente, na verdade, como centro do mundo. Então, interessante também que o narcisista, ele sempre acredita, tá, que ele é o centro do mundo, né? Ele nasceu para ser louvado, ele nasceu para ser adorado, ele nasceu para ser agraciado, né? Ele sempre nasceu, na verdade, para se sentir invejado, né? Ou seja, ele acredita que vem do estirpe nobre, mesmo não sendo. Ele acredita que aquele lugar é tipicamente dele, um lugar que ele não faz nenhum esforço, na verdade, para conquistar, mas somente pela crença em si que ele acha que ele é digno. Hoje em dia nós vivemos numa sociedade que as pessoas falam muito mais em dignidade do que honra. Todo mundo é digno. Interessante que está tendo uma normalização dos transtornos, né, mentais. E falando que até não tem transtornos. Tem pessoas que têm, sim, tem pessoas que têm um sério problema ao se relacionar com os outros, que tem uma atitude totalmente tóxica, né? Interessante que dentro do universo do narcisismo, ele é uma pessoa totalmente sabotadora e manipuladora. Por quê? Porque depois que o narcisista te conquista, né, depois que ele te conquista mediante gaslight, né, love bomb, né, uma pessoa que ama demais, né, conquista demais, dócil demais, tenha cuidado com esse tipo de pessoa. Não significa que todo tipo de pessoa que seja dócil seja narcisista, mas o narcisista, ele é dócil. Por que ele é dócil? Porque ele quer conquistar. Depois que ele conquista, ele começa a sabotar a pessoa. Então toda vez que ele conquista alguém, ele faz essa pessoa depois se sentir mal. Por quê? Ele cria um vínculo emocional com essa pessoa, ele começa a jogar, né, com ela. Se essa pessoa o trair, na verdade, ele vai começar a ameaçá-la. Então ele começa a desvincular essas pessoas dos seus amores, dos seus familiares, dos seus amigos e até mesmo da sua própria família.
Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, apertem o botão das notificações e dê um joinha. E ajude, por gentileza, o nosso pequeno trabalho. E com certeza sempre eu agradeço o carinho e a atenção de todos que têm feito o nosso canal crescer. Mesmo que seja um inscrito por vez, para mim já está ótimo, tá? Eu agradeço sempre, viu? Pelo carinho e pela atenção de todos, e até a próxima.